industriais e domésticas Domplex. Évora, Paço de São Miguel. Eis uma casa onde sempre se hospedaram reis e notáveis do reino. Dom Fernando, Dom Nuno Álvares Pereira, Dom Sebastião, Dom Filipe III, todos aqui se alojaram. Dom João IV tomou, aliás, posse deste palácio quando a família proprietária decidiu não abraçar a causa da restauração da independência de Portugal. Ou seja, os Castro, feitos condes de Basto por Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, deram razão aos Filipes na pretensão à coroa portuguesa. Mas aquilo que mais distingue este palácio são as suas pinturas renascentistas, testemunhos raríssimos das decorações de interiores do Portugal de 500. Contam-se pelos dedos de uma mão os palácios em Portugal que conservam pinturas assim. Se hoje o património português conta com o magnífico Paço de São Miguel, com o imponente Convento da Cartucha, com o interessante edifício do antigo Tribunal da Inquisição, deve-se a Vasco Maria Eugênio de Almeida, um grande proprietário, um grande filantropo, um grande mecenas. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Joaquim Caetano, estas pinturas destas 3 salas no Paço de São Miguel são de facto maravilhosas. Mas mais do que isso, têm, ao que aprendi consigo, um estatuto especial na história da arte portuguesa. São pinturas raras, pinturas de caráter profano do século XVI, ou seja, nós temos meia dúzia de casos na arte portuguesa, as pinturas murais exteriores aqui das casas pintadas, os tetos do Palácio da Vila de Sintra e, sobretudo, algumas decorações do Paço de Vila Viçosa. São, de facto, muito poucos os casos que documentam esta cultura dos nobres no século XVI, e aqui nós podemos ver que essa cultura, na segunda metade do século XVI, estas pinturas são de 1578, estão datadas, há uma adoção de um gosto pela antiguidade clássica, de um gosto pelo classicismo, pela cultura profana que o Renascimento tinha trazido consigo e que nesta cultura de corte do final do século XVI já é perfeitamente hegemónica à escala europeia. Toda a decoração dos palácios reflete muito esse modelo da antiguidade que se vai confundir com a própria cultura cortesã. Vai-se confundir na poesia, na literatura. Aliás, a expressão grotesco no contexto da história da arte quer dizer outra coisa. Sim, o grotesco quer dizer um tipo específico de decoração. Depois da descoberta de umas casas soterradas em Roma, da chamada Casa de Nero, ou Domus Aurea, uma casa do século I, para a qual ainda hoje se entra
como quem entra para uma gruta, porque a casa está no subsolo, mas mantém abóbadas com um tipo de decoração, a que damos o nome de groteschi ou grotesco, e que decoração remete para a gruta, não é? para a gruta, e decoração essa que foi depois gravada pelos gravadores italianos e sobretudo flamengos, e é difundida em todo o século XVI e até em parte do século XVII por toda a Europa, desde os mais pequenos adereços de moda, anéis, joias, até a roupa, até tapeçarias, pinturas murais, trabalhos de escultura, enfim. Toda a cultura profana, digamos assim, está cheia destes elementos da antiguidade, que traduzem em si mesmo uma certa ideia de poder. O poder central na Europa é um poder imperial e os reis já se identificam menos com os reis bíblicos, com o rei David, etc. E o modelo é Alexandre, Augusto. Aqui mesmo em Évora, o Dom João III manda escrever na Igreja da Graça Ioannis Tertius Patris Patria, ou seja, pai da pátria, que era a fórmula com a qual os imperadores romanos se apresentavam. Roma Antiga era literalmente a referência do Renascimento erudito. Porquê mais Roma que Lisboa, escrevia o Diogo Bernardes, mais ou menos próximo desta época. No caso desta sala em concreto, é uma interpretação visual de uma obra específica da Antiguidade Clássica. De duas obras. Ela vai misturar no centro uma descrição precisa de uma obra menos difundida do Filóstrato e as cenas à volta são retiradas das Metamorfoses do Ovídio. E as Metamorfoses é o grande livro profano da Antiguidade e do século XVI e XVII. O livro do qual toda a literatura, toda a cultura se serve. E, curiosamente, um livro que tem a primeira edição portuguesa em Évora, nos prédios do André de Burgos, em 1574. Quer dizer, 4 anos antes destas pinturas, que obviamente são influenciadas por essa edição, que deve ter feito furor entre os nobres mais cultos da cidade. São mulheres, meninos. O amor? O amor, certamente. Estas mulheres apesar foram de não existirem ninfas. figuras adultos masculinos, não é? Existem, estão camuflados, por exemplo, na Erigon, aquele cacho de uvas que Erigon tem na mão. Quando diz Erigon, é uma personagem mítica. Que é uma das amantes de Baco que se metamorfoseia num cacho de uvas e quando ela começa a comer as uvas, de facto começa está a relacionar-se com o Baco. É por isso que o livro se chama Metamorfoses ou Transformações. Eram as transformações que os deuses utilizavam para conseguirem os seus amores com estas ninfas. E o que é interessante aqui é que o pintor cria um espaço coberto onde os filhos das ninfas... É como se estivéssemos debaixo de um caramanchão. Exatamente, como é em vários casos na Itália renascentista, em que isto é utilizado, até pelo Leonardo da Vinci, uma espécie de trompe-l'œil, ou em que a pintura nos engana e nos mostra esse espaço aprazível, como se estivéssemos num exterior. Que aqui vemos uma paisagem unificada, como se elas estivessem todas no mesmo espaço, para além do qual está o mar, estão sempre paisagens marítimas, e as ninfas relacionam-se com uma história que, obviamente, era uma história já conhecida através do livro, pelos visitantes ilustres que aqui vinham. Esse jogo é muito importante na cultura cortesã. Há sempre algo de iniciático. Ou seja, é uma cultura feita para o prazer da descoberta e para o prazer do convívio entre aqueles que conhecem e compreendem a mesma linguagem. No fundo, esse caráter distintivo desta cultura visual, que remetia para uma cultura literária. Coloca quer os anfitriões, quer os visitantes, num nível cultural diferenciado
E é por isso que, de alguma forma, estas decorações do Renascimento colocam sempre a família que as promove, que as mostra, no lugar certo, na ordem social e na ordem cultural. Francisco de Campos era, apesar do nome português, ou portuguesado, era um pintor flamengo, que é documentado já em Málaga em 1535, tem obras em Portugal que se podem datar mais ou menos de 1550 até à data da sua morte, em Évora, em 1580, morre aqui de peste, provavelmente de peste, num surto de peste em 1580, provavelmente ainda com esta obra em execução. Mas ele data esta primeira sala de 1578. Era um pintor que vivia em Lisboa, na freguesia de Santa Justa, mas trabalhou imenso para Évora. Há quadros dele aqui na sede de Évora. Trabalhou para a nobreza évorense e para os duques de Bragança também, onde faz alguma pintura mural, e o Dom Teodósio, o duque de Bragança, tinha pinturas suas que aparecem no inventário. E o facto de ser um pintor que vinha de uma tradição do maneirismo flamengo dava-lhe provavelmente um caráter mais exuberante do que a pintura portuguesa normalmente tinha. E isso podemos ver como ele aqui utiliza de uma forma muito expressiva os gestos teatrais, as poses muito rebuscadas. É muito cenográfico tudo isto, não é? Não é só o desenho do teto, sob o ponto de vista da arquitetura, nem a colocação aqui intencionalíssima das pinturas, como o Joaquim Caetano bem sublinha, são as próprias posições das figuras, são muito encenadas, não é? Sim, esse falar com o gesto para contar o essencial da história. Estes meninos são os filhos das ninfas, que eram entendidos, por um lado, como a gênese da geração dos heróis, ou seja, os heróis nasciam de filhos dos deuses e das ninfas, mas diz o Filóstrato, que é a base literária desta parte central da pintura, que eles eram inumeráveis porque cada um deles representava um desejo dos homens. E como o desejo, como essa vontade dos homens é infinita, também a raça destes meninos era inumerável e não se podiam contar, como os nossos desejos não se podem. Aqui entramos noutro género de referências. Muitas vezes esta pintura é chamada pintura onírica, pintura de sonho, tem elementos da realidade, mas conjuga-os de uma forma livre, sempre atenta à descoberta, à novidade, a esse jogo lúdico que os espectadores podiam ter. Sempre o bem contra o mal, como a cegonha contra a serpente, o elemento alado contra o elemento rastejante, mas que conjuga isso com elementos da antiguidade, elementos híbridos de meio humanos, meio animais, depois conjugados com animais que eram uma novidade na altura, que hoje para nós são correntes, como o peru. Era uma novidade? Era uma novidade. O peru vem da América Central e é introduzido pela expansão polar. O papagaio, que ali aparece já atado ao poleiro, ou pequenos macacos. Por isso há todo um jogo de descoberta. Por vezes mostram-se armas com caráter bélico, de troféus, mas ao lado temos troféus de bobo, algo que é muito próprio desta cultura cortesã, um certo gosto por se rir de si própria de vez em quando. Lúdico é a palavra lúdico, sim, e é a palavra aqui, de um certo viver que podíamos dizer maneirista, no sentido de entender também a representação como um teatro na corte. Aliás, a existência de salas como esta já não são salas de um viver doméstico, com esta dimensão, mas são salas de aparato para recepções, para festas, para a tal teatralização, para a tal teatralização da função, que neste caso da função dos capitães-mor de Évora. Que eram os proprietários desta casa, já vamos falar sobre isso, eram os proprietários desta casa no século XVI, precisamente o período em que estas pinturas foram feitas.
Nesta última sala deste conjunto uniforme, não encontramos propriamente elementos de uma história da antiguidade, mas encontramos os meninos, os tais putti ou amori, ou amores, que são os tais filhos das ninfas e dos deuses que vão dar a geração dos heróis e que correspondem à ideia dos desejos humanos. Daí a variedade. Daí a variedade de gestos. Não há dois iguais, não é? Não há dois iguais e eles vão refletir pelas suas poses os diferentes tipos de sentimentos, desde a melancolia, o terror, a ira, a fortuna, os que aparecem com cornucópias, os que brincam com pouca seriedade e aparecem com estes chapéus esquisitos a brincar com os cãezinhos, e há um discurso sobre esse mundo das paixões humanas, que é também um discurso sempre muito presente neste tipo de representações palacianas. Nós vimos que o conjunto está datado de 1578, que é o ano da Batalha de Alcácer Quibir, onde vão o pai e filho que governavam esta casa, Dom Diogo de Castro e Dom Fernando de Castro. Ambos são capturados, são dos primeiros a serem resgatados, mas parece evidente que havia aqui uma ideia de fazer uma sala com as proezas bélicas da família. Dali podemos ver melhor esta cena central que vemos aqui, com a tal figura terrífica, mostra uma das batalhas mais importantes do século XVI, que é a conquista de Tunis, que é precedida da conquista de uma pequena ilha que defendia a cidade, chamada Lagoleta. E é a primeira grande vitória da cristandade no século XVI contra os turcos e uma sedimentação enorme do poder imperial do Carlos V. Portugal participa com uma frota comandada pelo almirante António Saldanha e o Dom Diogo de Castro, o dono desta casa, participa nessa batalha, o que obviamente faz dele um herói e lhe dá uma fama que ele politicamente aproveita muito rapidamente. Portanto, provavelmente o topo para dialogar com a vitória em Lagoleta, que nunca aconteceu. Aliás, o próprio pintor Francisco de Campos vem a morrer em Évora em 1580, provavelmente ainda com este programa do Palácio inacabado, razão porque aqui, tal como na outra sala, vamos ver surgirem outras mãos para além da de Francisco de Campos, que continua a ser a dominante. Esta cronologia em relação a esta sala é muito, muito curiosa. Estas pinturas começam seguramente a ser feitas em 1578, como está dito na primeira sala que vimos. Logo aí se preparou também esta sala para acolher as representações dos feitos bélicos da família proprietária da casa. Preparou-se o espaço para Alcácer Quibir, que foi em agosto de 1578. Um dos grandes historiadores do Palácio do Renascimento e da Cultura do Renascimento, Santiago Sebastián, dizia que o Palácio no Renascimento é ao mesmo tempo um templo do amor, um templo da virtude e um templo da fama. E, curiosamente, nestas três salas, nós encontramos esses três elementos. Encontramos na primeira as ninfas e essa rememoração do amor dos deuses. Encontramos na segunda um conjunto de elementos que se contradizem, que se contrariam, elementos do bem e do mal, o que nos remete para a ideia das virtudes, e encontramos, finalmente, esta terceira sala destinada à projeção da fama familiar. Bom, nós temos estado no século XVI, Joaquim Caetano, e o século XVI é sempre maravilhoso. Mas a história desta casa começa muito antes.
Sim, e a história deste espaço ainda muito antes. Certamente este espaço já faz parte da plataforma central da cidade no tempo dos romanos, e parte da muralha em que este edifício se suporta é ainda a muralha romana. Mas sabemos que existiu aqui desde o início da Reconquista, por isso, desde o final do século XII, início do século XIII, o que pode ser considerado o Castelo de Évora, ou seja, onde estava uma ordem militar que participa e se fixa logo a seguir à Reconquista. É, aliás, esse aspecto de praça militar que permite que no centro da cidade existam estes amplos espaços abertos, como este pátio. Em 1475, Dom Diogo de Castro, o mais velho da família documentada em Évora, é nomeado capitão-mor de Évora e tem este palácio inerente à sua função. 10 anos depois sucede-lhe o seu filho, Dom Fernando de Castro, e é este segundo capitão-mor de Évora, numa altura em que a corte vinha muito para a cidade. Os capitães-mores tinham, além do aspecto guerreiro, tinham funções diplomáticas, era a eles que lhe cabia receber os habitantes ilustres e a própria corte real quando entravam no termo da cidade. Por isso, o facto da corte vir muito para Évora faz com que esta nobreza local ganhe uma importância nacional, uma importância cada vez maior, e como espelho dessa importância há uma primeira modificação do palácio, e isso corresponde a este grande corpo central do palácio com uma decoração à maneira do que se fazia em 1505, 1510, a maneira mudéjar, com estas janelas com arcos em ferradura de tijolos. Um estilo que agradava imensíssimo a Dom Manuel I. Chamado da contemporâneo, Ginés, exatamente. um estilo que ele próprio estava a utilizar no palácio que estava a fazer aqui junto a São Francisco. Por isso é óbvio que há um efeito de emulação, um efeito de cópia contaminação desse gosto real, que por sua vez radica no gosto arabizante que a conquista de Granada tinha introduzido por toda a península, essa ideia de que o bem viver, o viver com luxo, era o viver ainda à maneira dos príncipes muçulmanos, esse gosto. É engraçada essa espécie de contradição, não é? Vencemos-los, os cristãos, e ao mesmo tempo copiamos o estilo, porque reconhecemos a sofisticação da cultura. Faz parte da vitória, quer dizer, nós, é uma parte que recebemos. É uma apropriação. É uma apropriação que faz sempre parte dessa vitória. O que é muito interessante é que essa primeira obra aqui, que transforma a casa medieval, a grande casa medieval, numa casa manuelina, se quisermos. Só que a família enriquece e ganha uma importância política cada vez maior. Dom Diogo de Castro Neto, que nasce precisamente mais ou menos na época em que estão a fazer o Palácio Manuelino, que quase no fim da sua vida, na década de 1570, vai renovar esse palácio ao gosto renascentista, criando uma fachada à maneira clássica, com frontões retos, muito próxima da linguagem que encontramos, por exemplo, nesta lógia, que é também construída por ele na altura. Quando diz lógia, é este corpo é encimado pela varanda, não é? Pela varanda, e ele vai regularizar todo este espaço do pátio, fechando o seu território com 2 portais magníficos. Então, mas porquê é que nós não estamos a ver aqui, hoje, a fachada que o Dom Diogo Neto construiu, essa fachada renascentista que está a descrever-nos? Quando os Castros deixam este palácio, a seguir a 1640, o edifício vai ter várias utilizações e no século XIX está habitado por inúmeras famílias. Tudo isso vai abrindo, rasgando vãos que dão um aspecto diferente ao palácio, mas sobretudo quando ele foi comprado e transformado em meados do século XX, é feita uma grande campanha de restauro ao gosto dos monumentos nacionais e ao gosto do novo dono do edifício, que vai privilegiar, como era normal na época, os elementos manuelinos. Então descasca a obra, descasca a obra renascentista para deixar ver
as construções anteriores. As construções anteriores, góticas e, sobretudo, manuelinas. E é por essa razão que estes elementos nunca tiveram aqui ao mesmo tempo. Agora temos aqui uma fachada que é muito híbrida e que resulta de vários séculos e que, antes do século XX, nunca foi assim. Joaquim Caetano, vamos até à parte de trás deste edifício, que é igualmente espantosa. Nenhum palácio do Renascimento está completo sem o jardim, aqui chamado o Pomarinho. Pomarinho. Mas que cheiro maravilhoso! Que pena não podemos partilhar isto com quem nos está a ver. O cheiro. A flor da laranjeira, um elemento também essencial no jardim renascentista em Portugal. Do lado da fachada da frente principal, no fundo é um terreiro de aparato. Público e de aparato, para dar a escala de importância pretendida ao palácio. Aqui atrás aqui, é o prazer... O espaço da intimidade marcado por três elementos essenciais. O olhar sobre a paisagem. Originalmente, em vez destas ameias, havia um muro rasgado por janelas que permitiam ver a paisagem. O jardim, as árvores, a frescura e elementos de fresco, como a água central ou como a casa de fresco com um tanque em cima para aumentar a frescura, o que permitia Estamos conversas, no Alentejo. mesmo nas tardes quentes de verão no Alentejo, permitiria essa conversa ao fresco. É uma zona de lazer, mas ao mesmo tempo uma zona de intimidade. O jardim renascentista e medieval é sempre um hortus conclusus, ou seja, um jardim fechado, um horto fechado, até porque os homens podem conversar com as senhoras dentro de um espaço reservado e isso é essencial nesta sociabilidade da Casa Nobre. Joaquim, esta casa é tão bonita. Depois do que aprendi consigo, permite-me dizer, ficou tão bonita depois da intervenção do Dom Diogo Neto, Dom Diogo de Castro Neto, do primeiro Dom Diogo, como já vimos, o Dom Diogo de Castro que se fixou como capitão-mor aqui em Évora, que é espantoso que eles tenham deixado esta casa. Porquê é que eles deixaram esta casa? A família tem um apogeu e uma queda ligada à história de Portugal e ligada ao domínio filipino. A ligação dos Castro com o poder espanhol dá-se desde logo com a participação que vimos do Dom Diogo de Castro junto das tropas de Carlos V, das tropas imperiais, na tomada de Lagoleta, na tomada de Túnez. Mas depois essa ligação mantém-se certamente de uma forma mais ou menos camuflada e o Dom Diogo de Castro vai ter um cargo importantíssimo na corte, que é o cargo de mordomo-mor da infanta Dona Joana, da mãe de Dom Sebastião, que vem casar com o príncipe português, com o infante Dom João, que é a irmã do Filipe II de Espanha. De forma que esta gente, como aliás outra gente ligada a este grupo, à casa da Dona Joana, como o Brás de Albuquerque, por exemplo, vai tomar decididamente o partido filipino. Depois do desastre de Alcácer Quibir, com o desaparecimento de Dom Sebastião e depois do Cardeal Rei, quando se perde a descendência portuguesa direta da coroa e Filipe II se assume como candidato à coroa portuguesa, que ele vai ganhar, vai comprar, porque vai seduzir alguns nobres e vai herdar, como gostava de dizer, e era verdade. E conquistar. E conquistar também, porque Sob o ponto de vista bélico, as tropas do Duque vêm para Portugal e vão vencer com grande facilidade os poucos partidários do Dom António Prior do Crato. Logo a seguir, já não o Dom Diogo de Castro, que morre precisamente nesta altura, em 1580, mas em 1581,
o seu filho, Dom Fernando de Castro, vai ser nomeado Conde de Basto. Depois de 1580, quando Filipe II se torna Filipe I de Portugal, retribui os serviços prestados com títulos de nobreza, e é nessa altura que já não o Dom Diogo de Castro, que vimos a concluir e a mandar fazer estas obras, mas o seu filho, Dom Fernando de Castro, que vai ser nomeado Conde de Basto, segundo o próprio Filipe, pelos serviços que ele e seu pai a nós pessoalmente nos fizeram. Ou seja, um partidário indefetível. E, de facto, os Castros vão crescer imenso durante o período filipino, vão ser, por várias vezes, vice-reis de Portugal, vão pertencer ao Conselho de Governadores de Portugal, e quando, ao mesmo tempo, se dá a Revolução Portuguesa com o Dom João IV, Duque de Bragança, em 1640, e se dá a revolta na Catalunha também contra o regime de Madrid, contra o Filipe IV, III de Portugal. O último dos condes de Basto, Dom Lourenço Pires de Castro, morre nas guerras da Catalunha, por isso continuando ao serviço do Filipe IV de Espanha, III de Portugal. E é nessa altura que os bens, incluindo este palácio, lhe vão ser retirados e o palácio regressa à posse da coroa e vai ter, enfim, uma outra história que leva em parte à sua degradação, mas também à manutenção deste espólio admirável que vimos de pinturas. Exatamente, porque se a casa tivesse continuado a ser sempre habitada, provavelmente ter-se-iam feito nela obras de atualização de gosto que teriam apagado as pinturas que agora podemos ver. A novo estilo e a nova função. Exatamente. Certamente. Joaquim Caetano, o Palácio dos Loios está aqui ao lado. O Palácio dos Cadaval está a seguir. Não há em Portugal nenhuma cidade congênere em matéria de concentração de palácios como Évora. Isto é surpreendente. Teve a ver muito com a presença regular da corte dos séculos XV e XVI, sobretudo. A corte ficava largo tempo em Évora para fugir, entre outras coisas, a surtos de peste em Lisboa, pela caça, e porque era uma cidade importante que ficava relativamente próximo de Lisboa. Em 2 dias, em 3 dias, era possível mover toda a corte para aqui. E isso levou, sobretudo, quando o próprio rei começa com o Afonso V, depois Dom João II e Dom Manuel, fazem o grande palácio de São Francisco, junto ao convento de São Francisco, as principais casas e toda a burocracia régia pretende fazer palácios na cidade. É aí que a cidade cresce com vias novas ou que se modifica com trocas, com compras, para se conseguir espaços dignos dentro das antigas muralhas, como é este caso. O caso do Paço de São Miguel. Manda à honestidade que se reconheça que não teriam bastado essas edificações do século XVI para garantir que Évora seja, como é, uma das cidades mais surpreendentes e bonitas de Portugal. Era necessário que essas edificações, com quase 600 anos, fossem sendo mantidas, cuidadas e, em alguns casos, recuperadas maravilhosamente, como é aqui o Paço de São Miguel. E neste caso concreto, devemos muito ao seu último proprietário. Vasco Maria Eugênio de Almeida. Eu vou ouvir agora Paulo Rodrigues, o historiador Paulo Rodrigues, que é professor aqui na Universidade de Évora, sobre exatamente o contributo de Vasco Maria Eugênio de Almeida para que Évora seja, como é, um tesouro absoluto do património nacional. Évora teve a imensa fortuna de contar com Vasco Maria Eugênio de Almeida como mecenas. Foi um mecenas fundamental para a cidade, devido à sua intervenção, em primeiro lugar no convento da Cartucha, propriedade que já era da família e que ele vai restaurar, e no seu caso é uma relação pessoal quase com o próprio mosteiro, com o mosteiro da Cartucha, que é restaurar não apenas arquitetonicamente, mas é restaurar aquilo que era o convento em termos de vivência.
não só vai recuperar o edifício, mas vai trazer uma comunidade de 7 frades que puxe novamente para o Mosteiro da Cartucha, que durante o século XIX, a Constituição das Ordens Religiosas, foi posta à venda pelo Estado depois da sua nacionalização e vai ser comprado pelo seu bisavô, mas para exploração agrícola, e, portanto, o Vasco Vilalva vai encontrá-lo como exploração agrícola em um avançado estado de degradação. E, portanto, esse é o primeiro passo que ele vai dar na sua relação com a cidade e com o património. No caso do Convento da Cartucha, é uma relação quase pessoal, digamos assim, afetiva. Conhecendo a documentação, conhecendo a figura, nós quase podemos pensar que existe não só uma paixão e uma proximidade pelo próprio património arquitetónico, mas pelo ideal de vida monástico. Inclusivamente vai viajar pela França, por Espanha, visitar outros conventos capuchos, para perceber, de facto, como é que eles funcionavam e como é que poderiam recuperar. Isso vai ser fundamental depois para a intervenção nos outros edifícios que ele vai adquirir no centro da cidade, que ele vai recuperar. O edifício onde nós estamos, centro da cidade, no coração da cidade de Évora, e que vai ser depois a sua residência na própria cidade. A residência da família em Évora era no Convento da Cartucha, e depois, como ele vai reativá-lo, vai precisar de outra residência e sabe que o edifício está à venda e, portanto, vai... Ele compra aqui o Paço de São Miguel... Vai comprá-lo em 1956. O Paulo Rodrigues refere-se ao Vasco Maria Eugénio de Almeida como Vasco Vilalva, porque de facto Exatamente. Ele era conde de Vilalva, sendo que, ao que fui apurando, não fazia questão, antes pelo contrário, que o tratassem por senhor conde. Exatamente, ele não faria nada a questão de tratar por senhor conde, tinha sido o seu pai que tinha recebido o título do rei Dom Carlos, mas ele não faria questão, mas ele ficou aqui em Évora muito conhecido por Vasco Vilalva, mais por Vasco Vilalva do que Vasco Eugénio de Almeida. E, de facto, é também um traço dessa sua personalidade. Sóbria, não é? Sóbria, discreta, e que recebe uma herança, vai gerir essa herança muito ao serviço dos outros e, neste caso, em Évora, ao serviço da cidade. Sendo que a família não é de Évora, ele vem para Évora, o seu bisavô tinha comprado muitas propriedades no Alentejo e ele vem para Évora e acaba por, de facto, apaixonar-se pela cidade e ter uma relação muito estreita com a cidade. E acaba por viver em Évora quase tanto tempo como em Lisboa. Exatamente, dividir a sua vida entre Évora e Lisboa, depois vai adquirir mais edifícios, nomeadamente o Tribunal da Inquisição, aqui perto também da Catedral, os edifícios adjacentes, e cria aqui um Instituto de Estudos Superiores que vai ser instalado. A Universidade de Évora é uma das mais antigas do país. A segunda mais antiga. Mas esteve, a seguir a Coimbra, mas esteve desativada durante séculos. Exatamente, desde o século XVIII, era uma universidade jesuíta, fechou com a expulsão dos jesuítas, e, portanto, é Vasco que toma esta iniciativa de trazer novamente para Évora o ensino superior, ou os estudos superiores, digamos assim. Portanto, ele foi mesmo mais que um mecenas do património e das artes em Évora, no caso das artes arquitetónicas, estivemos a ver pintura maravilhosa neste palácio, mais do que isso, é um filantropo. É um filantropo e é possivelmente o seu caráter moderno, a forma como ele vê esse património. Ou seja, o património pode ser um fator de sustentabilidade da própria cidade. Vasco Maria Eugénio de Almeida só podia ser muito rico. Sim. Estamos a falar de aquisições milionárias e de restauros incríveis. Incríveis. Ele tem uma dimensão ética muito evidente nas suas escolhas e nas suas decisões. Uma visão humanista do mundo e uma visão humanista do seu papel na sociedade. Há um episódio muito curioso e interessante e que é representativo daquilo que ele era, que é numa das suas propriedades, a herdade do álamo da horta, ele vai dividi-la em aquarelas e vai distribuir pelos trabalhadores. 150 trabalhadores da sua casa agrícola, na década de 60. Portanto, muito perto da criação da Fundação, que é em 1963. Exatamente, porque em 1963, 63, Vasco Maria Eugénio de Almeida funda a hoje célebre Fundação Eugénio de Almeida. Eugénio de Almeida, com a função de promover o desenvolvimento cultural, educacional, espiritual e social de Évora e da região do Alentejo. É bom lembrarmos estas coisas porque não são muitos os milionários que se dedicam ao mecenato e à filantropia, como fez Vasco Maria Eugénio de Almeida. Mas precisa lembrá-lo e, sobretudo, sublinhar essa visão que ele tem para a cidade e como ele vê a herança que recebeu e como pode pôr a herança que recebeu ao serviço dos outros.
Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada.